Opa, boa tarde, meu amigo Boa tarde. Fernando, doutor Fernando Macedo. Seja bem-vindo aqui à live, Obrigado. tudo certo? Tudo Cara, certo. Tá queria conseguindo me começar te ouvir? agradecendo aqui por ter aceitado o convite. Tô conseguindo te ouvir bem. E tu, tá conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Perfeito. Começar a se apresentar aqui para o nosso público, né? O pessoal tá chegando. Essa live aqui, ela também vai ficar gravada, hein, Fernando? Vou deixar ela no nosso perfil e depois vou compartilhar também em outras plataformas, né, outras redes sociais. Algumas pessoas entraram em contato dizendo, nesse horário aqui eu não vou conseguir ver, mas eu queria muito assistir esse tema, esse é um tema que me interessa, né? Muita gente chegou para falar comigo sobre isso mesmo. A Potira, né? E essa Potira acabou de entrar aqui, ó, falou que conversou, né? A gente trabalha aqui junto no escritório e ela tem muito interesse nesse tema. Esse é um tema que realmente desperta muita dúvida, né? E acho que dá um grande debate. Então é isso. Queria começar me apresentando, né? Caso alguém não me conheça, sou Hamilton Amorim, advogado criminalista, atuo aqui no escritório Sá Souza, e eu recebo aqui hoje, doutor, esse grande advogado, né? Esse mestre, mestre em Direito Penal e em Direitos Humanos também, não é, Fernando? Doutor Fernando Macedo, um grande advogado criminalista, uma grande referência aqui em Belém do Pará, né, para muita gente, um professor da FEAPA também, professor de muitos alunos aqui da, aqui do nosso estado, né? Sempre uma referência, toda vez que eu falo de ti, o pessoal sempre elogia muito, cara, Obrigado. e gosta muito de ti como uma autoridade mesmo da nossa área. Né? Então, fica à vontade para se apresentar, quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Bom, eu quero começar primeiro agradecendo. Eu acho que é muito gratificante pra gente, né? Olhando para trás agora, já próximo de fazer 30 anos. A Cecília ontem completou 1 ano de vida. Eu tô Parabéns, brincando doutor. aqui, inclusive, com o lacinho dela, que eu achei perdido por aqui pela mesa de trabalho. E olhando para trás, vendo gente tão bacana, né, que me acompanhou durante essa jornada, que esteve ao meu lado, né, nesse caminho de preparação, nesse caminho de junto à advocacia, à pesquisa. E hoje compartilhar com muitos, né, o título, inclusive, de colegas, né, me ladeando aí em processos, causas. Hoje alguns também já estão enveredando pela área da pesquisa. Então é bacana quando você se torna professor dos caras que hoje são professores. Então é bacana, é legal, é muito gratificante olhando em perspectiva. Ah, eu quero te agradecer, Hamilton, primeiramente pelo carinho, né, que tu sempre me aborda, sempre me trata. As bancas de TCC que a gente fez, inclusive, da semana passada, também foram várias. Tu estás despontando aí também como uma grande autoridade, um grande professor, um baita advogado. Tu estás num local muito privilegiado para isso. Eu sempre faço questão de ressaltar o carinho que eu tenho, o respeito que eu tenho pelo escritório Sá Souza, foi onde eu me formei como advogado. Né? O Lucas, a Luana, são pessoas que eu tenho na mais alta conta. Foram mais do que, digamos assim, colegas de trabalho, foram referências, né, que eu adotei na minha vida profissional e não me arrependo, cara. Não me arrependo. Eu levo comigo no coração um legado, né, muito bacana aí do escritório, que eu procuro transmitir com a maior fidelidade e respeito possível dentro do meu próprio escritório, né, com os meus clientes. Então, assim, me apresentando agora efetivamente, eu sou Fernando, sou doutorando pela Universidade Federal do Pará, mestre também pela mesma universidade em Segurança Pública e Direitos Humanos. Tenho várias pós-graduações também na área das ciências criminais. Sou professor da FABEL, da FEAPA, em várias pós-graduações, inclusive depois da nossa conversa aqui, vou ter que dar aula na pós-graduação do CESUPA. Estou ministrando lá o módulo de teoria do fato punível, teoria do crime, que é algo fundamental para a gente discutir no campo do Bacana. direito penal. E, mais importante, eu sou advogado. Isso não é apenas um detalhe no meu currículo, não é algo que eu faço, é efetivamente quem eu sou. E esse tema da inteligência artificial, Milton, se tu me permite, eu já ir entrando
né, nesse assunto, nessa conversa. Claro. O tema da inteligência artificial, cara, foi algo que começou a me chamar a atenção não faz muito tempo. Tem alguns meses que eu tenho prestado atenção, tenho começado a ler sobre isso. Eu acredito, irmão, que foi a partir de uma matéria eu não tenho certeza se foi da agência Reuters ou se foi da BBC, que dizia que a inteligência artificial ela era o equivalente, digamos assim, à revolução industrial, né? Ela vai representar para a gente uma revolução técnico, informacional, profissional no nível da revolução industrial. Então, essa afirmativa me impactou muito. E eu fui começar a entender melhor o que era inteligência artificial. Tive a oportunidade de orientar e participar de várias bancas de trabalho de conclusão de curso dentro das faculdades que eu ministro aula sobre esse assunto. É algo que está na ordem do dia, os alunos estão pesquisando sobre isso, conversando com vários colegas, né, pelo fórum também foi emanada a preocupação. E principalmente, irmão, a proliferação de fomentos à inteligência artificial dentro dos tribunais superiores. E aí eu estou falando especificamente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que já atuam com inteligências artificiais. Inclusive, o Arquimedes, dentro do Superior Tribunal de Justiça, ele é responsável por fazer uma triagem, inclusive nos habeas corpus que a gente tanto protocola, né? Como é o caso lá de superação de súmula 691, tudo isso ele já avalia. E eu já vinha nessa batalha, nessa luta constante para ver como é que eu poderia driblar não apenas a jurisprudência defensiva dos tribunais superiores, mas principalmente esses sistemas, né, informáticos que, de certa maneira, faziam uma triagem dos casos, né? Hoje, basicamente, você só consegue chegar via 691, né, via súmula 691, na mão do ministro a partir de um agravo interno. E a gente perde celeridade nisso. A gente perde algumas oportunidades, né? Por exemplo, em relação a pedidos, né, liminares, em relação, muitas das vezes, à questão da sustentação oral, que é algo disputado em relação, por exemplo, a agravos dentro do Superior Tribunal de Justiça. Então, tudo isso me chamou a atenção para essa questão da inteligência artificial. O que eu gostaria de começar, irmão, e aqui eu vou fazer referência a um pesquisador mesmo, tá? É um neurocientista. Ele é muito famoso na área da neurociência e ele também dialoga bastante com essa questão da inteligência artificial, né? Ele, inclusive, esteve por trás de muitos projetos que foram, digamos assim, pioneiros em relação a sistemas que a gente chama de cérebro-máquina. Eu estou falando aqui especificamente em relação ao professor Miguel Nicoleles. E ele tem uma frase que eu não sei se foi ele que cunhou, mas com certeza no Brasil ele está popularizando, dizendo que a inteligência artificial, querido, ela não é nem inteligente, nem artificial. Eu acho que isso é o ponto número 1 para a gente discutir qualquer banco de dados, né, chatbot, sistema de automação, sistemas estatísticos, seja lá como você vai denominar esse nome de inteligência artificial, ela não é nem inteligente e ela não é artificial. Isso precisa ficar absolutamente claro, porque ela não é inteligente porque ela não é criativa. E muitas das vezes, Hamilton, isso é preciso ficar muito claro para as pessoas que vão nos acompanhar, inclusive de maneira síncrona depois, nesse nosso bate-papo. Ela não é inteligente porque, primeiro, ela não é capaz de criatividade. Uma inteligência artificial, ela não é criativa. O que ela faz são conexões lógicas com bancos de dados já disponíveis de uma maneira inovadora. Mas isso não significa ser criativo. Existe um abismo imenso em relação à ideia de criatividade, né, enquanto uma ponta da lança da inteligência, como um marco que distingue a inteligência humana, né, e memória. A inteligência artificial, né, e outra informação importante, inteligência artificial, para quem não sabe, isso é um nome de marketing, tá? Isso é um nome de marketing que vem aí desde mais ou menos da década de 60, né? O próprio cara que estava por trás
né, do computador, eu me esqueci agora o nome, ele era um professor de matemática em inglês, inclusive tem um filme sobre ele, O Jogo da Imitação. Alan Turing, do Muito jogo da obrigado, querido. imitação. O Alan Turing, ele, de certa maneira, ele já havia antevisto o nascimento de sistemas de automação. Ele tinha pensado em máquinas assim. O computador é um caso. A inteligência artificial, ela tem muita memória, cara, mas ela não tem criatividade. É por isso que ela não pode ser considerada inteligente. Segundo, ela não é artificial porque ela depende de muita gente para ser manuseada. É o que nós conhecemos, inclusive, como sistema cérebro-máquina. E aí tu pode falar assim mesmo, tá, Fernando, mas que diabo isso aí auxilia na minha discussão como advogado criminal, como uma pessoa, um profissional do direito, no meu contato com a inteligência artificial? Porque, primeiro, a gente tem que desfazer alguns mitos em relação a isso para poder usar bem essa ferramenta. Inteligência artificial, querida, é como se fosse uma verdadeira bomba nuclear. Não é porque você tem à disposição que você vai utilizar. Não adianta você ter à disposição se você não sabe utilizar bem. É a mesma coisa envolvendo, Hamilton, o banco de dados dos tribunais superiores para pesquisa de jurisprudência. A maioria dos advogados que eu converso, eles não costumavam fazer um levantamento de dados direto na fonte, que era no Superior Tribunal de Justiça. Eles não sabem utilizar, por exemplo, os algoritmos ou os termos, marcadores booleanos de pesquisa, que é algo que está disponível dentro das pesquisas de jurisprudência dos tribunais. Veja, isso é uma questão preocupante. Você vai fornecer uma tecnologia na mão de pessoas que não estão habituadas com as ferramentas anteriores a ela de análise, pesquisa e interpretação de dados. Então, precisa ficar muito claro isso aqui para gente. Inteligência artificial, sistema de automação, chatbot, né? E eu prefiro, inclusive, o nome sistema de automação, por quê? Porque como não é inteligente, como não é artificial, então, afinal de contas, o que diabo isso aí faz? O que é isso? Um chat GPT, um DeepSeek? São programas, né, de computador, são programas, né, de smartphone, são sistemas informacionais em que você consegue, por meio deles, ter acesso a uma coisa chamada, Milton, de metadados. Metadados. E o que são metadados? Metadados é um volume de informação considerável que seres humanos, para conseguirem fazer o levantamento disso, levariam anos, às vezes décadas, se não séculos, para fazer a avaliação. Vamos pensar aqui em termos de Superior Tribunal de Justiça. Nós temos duas turmas avaliando ano, tá, Milton? Isso é 2024. Mais de 100 mil habeas corpus. 100 mil habeas corpus, irmão. Se a gente for pegar a média de 2023, foram 102 mil habeas corpus. A média de 2024, aproximadamente 110 mil. E isso são informações catalogadas por observatórios de direito de defesa pelo Brasil afora. O Gustavo Mascarenhas, o Vinícius Vasconcelos, todos eles são responsáveis por fazer acompanhamentos desse tipo. Eu estou falando só de STJ, irmão. E imagina um advogado ter que parar a vida dele para analisar aproximadamente 100 mil habeas corpus. É óbvio que você vai utilizar filtros, você vai utilizar um critério de marcação de tempo, você vai selecionar, às vezes, a turma que é da tua preferência, o ministro, onde está o teu habeas corpus, mas ainda assim é um volume de dados absurdos. Humanamente impossível de avaliar. Não É um tribunal para o Brasil inteiro, né? É um tribunal para o Brasil inteiro. Então, parece ser, né, irmão, algo impossível de se avaliar. Não mais. Não mais. Com o chatbot, com o sistema de informação, você consegue, como é que eu posso dizer, programar, e eu acho que esse é o termo mais adequado para se utilizar, você consegue programar aquele sistema de informação, aquela inteligência artificial que você está manuseando, a fazer um mapeamento do metadado, interpretar, e aqui eu vou abrir uma aspa bem grande, interpretar o metadado e te entregar uma síntese do que ele avaliou. Tá. Maravilha.
Eu estou utilizando isso direto. Eu recebo pelas minhas inteligências artificiais, porque eu não utilizo só uma. Né? Hoje em dia, eu estou utilizando tanto o ChatGPT pago, né, com a versão O3, que é o pensamento profundo do ChatGPT, e o DeepSeek, né, também R1, que é pensamento profundo, ou seja, ele faz uma análise mais criteriosa, ele aprimora um pouco mais os conectivos lógicos e, portanto, ele opera com um nível de QI maior. Um nível de QI, uma memória maior. Então, ele consegue analisar melhor metadado. Cara, eu recebo o boletim de jurisprudência toda sexta-feira. Particular para mim. Particular. Ele vem resumindo o que as turmas criminais do STF, do STJ, estão julgando, como elas então estão interpretando, portanto, ele define uma linha jurisprudencial para mim, ele me aponta os julgados que foram decididos, e a partir disso, inclusive, eu solicito que ele me apresente a divergência, para que eu tenha acesso ao posicionamento particular de cada um dos ministros. Isso é tudo, entendeu? Tudo no ChatGPT. Isso tudo no ChatGPT e no DeepSeek. Ou seja, é óbvio que a inteligência artificial dos americanos, né, ela entrega determinadas coisas que a inteligência artificial dos chineses, que no caso é o DeepSeek, não entrega. E o inverso também é verdade. Tem coisas que o DeepSeek entrega que a inteligência artificial dos americanos não entrega, que é o ChatGPT. Então, Fernando, só desculpa te interromper aí. Vontade. É só uma dúvida, até que a Potira tem, né? Quero aproveitar para auxiliar aqui a colega. Tu sabe que no dia a dia da gente tem muitos processos que são muito complexos, né? E tem uma quantidade gigantesca, avassaladora de informações, de documentos. Então, o advogado ele tem que ter o cuidado de fazer um filtro, né, de fazer uma análise, fazer um relatório desse processo. E tu, como um cara que já está utilizando essas ferramentas de inteligência artificial, eu queria saber da tua experiência. Como é que isso ajuda? Isso tem sido eficiente no teu escritório para fazer relatório, análise de processo? E qual que é o risco também disso? Porque, assim, eu vou te confessar que eu sou um pouco conservador. Eu entendo que ajuda muito a inteligência artificial, mas eu acho que com ressalvas, né? Com um acompanhamento muito cauteloso, né? Muito cuidadoso. O advogado ele não pode... Pô, tu começou essa live falando o seguinte: a inteligência artificial é praticamente uma nova revolução industrial. O que aconteceu na Revolução Industrial? A substituição do homem pela máquina, né? Isso vai acontecer. Então, eu acredito que é nesse sentido que a gente está conversando, mas não mais naquela perspectiva de um trabalho braçal, né? Mas uma perspectiva agora de um trabalho intelectual. Né? Tá bom. Então, até o trabalho intelectual, que antes não era substituído por uma máquina, agora a gente está caminhando para isso, né? Então, desse ponto de vista, eu queria limitar essa pergunta, porque essa pergunta ela pode se expandir muito, mas vamos limitar agora para o relatório. Não tem aquele risco de vai passar coisa aqui, vai ter coisa aqui que tem que ser um advogado mesmo que está analisando. Como conciliar isso? Me fala um pouco dessa tua experiência aí. Maravilha. Vamos lá. A inteligência artificial, como qualquer ferramenta, ela tem que ser muito bem manuseada, tá? Eu dei duas informações aqui que eu acho fundamentais para qualquer advogado criminal na hora dele se relacionar eticamente com uma inteligência artificial. E, Hamilton, eu quero reforçar aqui o termo ético, tá? Porque não é porque é um sistema de informação, não é porque nós estamos diante de um sistema de informação, um sistema de automação, não é porque nós estamos diante de um sistema de automação que você pode acreditar que ele vai fazer o seu trabalho. Não. Ele não vai fazer o seu trabalho. O que ele vai fazer é facilitar processos mentais, porque ele é uma ferramenta lógica. Ele opera a partir de metodologias que são oriundos da lógica. Então, a primeira coisa que eu disse aqui, tá? O sistema é cérebro-máquina. Cérebro-máquina. Não existe essa possibilidade de você delegar unicamente para a máquina. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Eu sei que tu estás falando do relatório, que é um documento muito particular aí dos
escritório, que é essa análise detalhada do processo, passada no papel, conversada com o cliente, de onde você tira e, inclusive, escreve na pedra quais são as teses e as técnicas que eventualmente serão utilizadas no processo do cliente. Eu sei que tu estás falando deste relatório, tá? Só que existem outros tipos de relatório no processo penal. Por exemplo, o relatório, né, que aparece na forma de síntese processual, via de regra na resposta escrita à acusação, nos memoriais finais, nos recursos de apelação e etc. Sim. Tá? Então, em casos assim, você tem experiência já, inclusive dentro do próprio Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, das várias criminais aqui da comarca, né, da comarca de Belém, da comarca de Ananindeua. O Tribunal de Justiça, ele tem utilizado inteligência artificial, às vezes na versão gratuita, tá? Não é nem na versão paga. Não é nem na versão paga, é na versão gratuita. Eles têm utilizado a inteligência artificial para relatar o processo. Para fundamentar, não. Mas para fazer a síntese processual, o relatório do processo, de fato, você utiliza a inteligência artificial e, querido, ela resume. Ela resume. Ela resume. Ela consegue localizar basicamente qual é a ratio decidente, qual é o obter dictum, qual é o distinguish necessário a se fazer, porque ela é uma ferramenta de treino, né? Quanto mais você utiliza a inteligência artificial, mais treinada ela fica e mais lógica ela se torna. Obviamente, é possível utilizar. Então, em relação a este relatório, é possível. É possível utilizar. É possível. Veja, existem casos em que tu pode ganhar um processo com base num relatório bem feito. Eu tenho um caso no escritório de violação à plenitude de defesa, que a gente está, inclusive, no Superior Tribunal de Justiça com ele. Acredito que estamos indo para o Supremo Tribunal Federal, agora em breve, em que nós estamos discutindo plenitude de defesa, né? E o meu grande argumento do processo é a síntese processual, o relatório. É onde eu mostro todas as violações à garantia ao direito de defesa que teve nesse processo, inclusive causadas pelo advogado anterior. Então, o ChatGPT, ele consegue. O DeepSeek consegue estruturar algo desse tipo. Mas aí vem a segunda parte do teu questionamento, que eu acho que é a dúvida também da Potira. Mas e esse relatório interna corporis, Fernando, que a gente faz aqui no escritório, que eu faço aqui no meu escritório, para a gente sentar com o cliente e conversar? Posso delegar para a ferramenta? Não. Por quê? Porque a ferramenta às vezes alucina. É verdade. Eu não falei que a ferramenta ela tem acesso a metadados? Às vezes ela tem acesso a tantos dados que ela interpreta o dado errado. É por isso que o sistema é cérebro-máquina, porque você precisa corrigir uma eventual interpretação errada de um determinado dado. É o ser humano que define o caminho por onde a inteligência artificial tem que ir. Então, veja, um relatório como esse, onde você vai definir estratégias, é algo que tu não pode delegar para a máquina, sabe por quê? Porque a tua tese, ela pode não estar num daqueles documentos considerados relevantes pela ferramenta. Pode não estar, por exemplo, no memorial final do Ministério Público, ou numa decisão do juiz, ou especificamente pode estar numa denúncia do Ministério Público. Aí tu falas assim pra mim, porra, Fernando, então vai estar onde? Bicho, pode estar às vezes num mandado de cumprimento de busca e apreensão. Bora lembrar aqui da operação, eu não me recordo agora se foi a Satyagraha ou se foi a Castelo de Areia, em que o mandado foi cumprido errado. A nulidade estava onde? A nulidade estava no mandado. No mandado cumprido errado e certificado. Eu tenho um processo no escritório em que o oficial de justiça certificou para o cliente que o cliente não queria advogado particular. Que o cliente queria ser assistido pela Defensoria Pública. Porra, uma acusação gravíssima. Aí o cliente virou para mim e falou assim, meu Fernando, eu nunca disse isso para esse cara, pô. Eu nunca falei isso para esse bicho. Falei, eu acredito.
A ferramenta ia prestar atenção nisso? Dificilmente. Dificilmente. Entendeu? Ah, mas a minha ferramenta é muito treinada, meu machado está muito afiado. Eu já vi alguns colegas falando isso em relação à inteligência artificial. Ah, meu machado está muito afiado. Perfeito, cara. Mas precisa do lenhador. Entendeu? Então, em relação a um relatório, que eu acho que essa é a dúvida da Potira, em relação a esses relatórios que vocês estão falando, não delegue. Isso é trabalho humano, braçal, mental ainda. Tem que efetivamente analisar. Porra, Fernando, mas eu tenho memorial final para fazer uma alegação, um memorial final para fazer uma apelação e ainda tenho um habeas corpus. Beleza. Você pode passar uma síntese processual, você sobe o PDF na inteligência artificial e pede para que ela elabore uma síntese processual resumida do que há nos autos. Entendeu? Obviamente, tu já conheces o que há lá dentro. Tu sabes quais são os pontos importantes que a ferramenta precisa destacar. E, eventualmente, se ela não destacar, o que você faz? Aí você solicita que ela adicione essa informação ou corrija o erro. Vou te dar um exemplo. Hamilton, o ChatGPT acha que eu sou também psicólogo. É sério isso. Uma das formas de você treinar a ferramenta, né, é pedindo para ela dizer para você quem você é. Diga, pergunta para ela, experimenta, né, as pessoas que depois acompanharem aqui o vídeo, a live e tal, experimenta conversar com a inteligência artificial e digita o teu nome e pergunta quem é essa pessoa. Ela vai fazer um levantamento, obviamente, né, nos metadados que estão disponíveis dentro da internet e ela vai te passar uma informação. E às vezes muito do que ela vai te passar está errado. Por quê? Porque como ela trabalha a partir do cruzamento de dados, né, com uma linguagem lógica, a partir do cruzamento de dados, ela pode cruzar dados que são parecidos, mas que não têm relação. Ela provavelmente teve acesso a uma pessoa que é homônimo, né, um outro Fernando Alberto, cavaleiro de Macedo, que é psicólogo, que tem um site de psicologia. Eu tive que corrigir ela nisso. Falei, ó, eu não tenho site de psicologia. Sou advogado, eu sei isso e tal. Ela sabe até que eu sou o pai da Cecília. Mas isso não. Tu já imaginou uma alucinação dessa no âmbito do processo? E aí, tu vai delegar a responsabilidade? Ah, não, foi inteligência artificial, excelência. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, porra. O sistema é cérebro, máquina. Cérebro, máquina. Entendeu? Ela não pode fazer por você aquilo que você não é capaz de fazer. Agora, é óbvio que, Hamilton, nós estamos falando de uma ferramenta de trabalho que opera a partir da lógica. E o direito, querendo ou não, ele é estruturado sobre uma linguagem lógica. Pelo menos, eu acho que é até uma redundância, ao menos ele deveria ser estruturado. Ele deveria se comportar logicamente. Ora, se o direito comunica em lógica e a ferramenta comunica em lógica, o cruzamento entre essas duas linguagens vai dar certo. E dá. Como eu te falei, hoje em dia, nos processos do escritório, chegou uma determinada situação que eu tenho que entrar com habeas corpus. O que eu faço? Eu abro a base de dados do STJ, eu abro a base de dados do STF, mas eu abro também, efetivamente. Olha, eu tô vendo aqui o do Eduardo Gouveia. Esse aí é bom, viu? Vou chamar esse caboclo aí para falar sobre acordo no processo penal. Eu falei com ele, tem só que marcar a data aí. Pô, quando vocês forem fazer, me chamem que eu quero assistir. O caboclo conhece muito. Então, como eu estava falando, eu abro o sistema de informação do STJ, eu abro o sistema de informação do STF, tá lá, cara, a base de dados está aberta. Só que, o que eu faço? Eu rodo a inteligência artificial, as inteligências artificiais, e peço para eles fazerem uma síntese com base nas jurisprudências que eles já levantaram. Eles fazem a síntese, apresentam os julgados, e eu consulto os julgados em loco. Aí eu tiro as minhas próprias conclusões, para saber se efetivamente aquele levantamento feito pela inteligência artificial, ele é fidedigno. É a mesma linguagem da cadeia de custódia da prova, irmão. Eu acho que eu dei um curso aí no escritório sobre cadeia de custódia da prova.
Acho que eu já falei umas 2 vezes para vocês sobre isso. E eu me lembro, na oportunidade, de ter dito que a cadeia de custódia da prova ela tem um vocabulário muito específico. Ela se preocupa com fiabilidade e integridade. Ou seja, confiança na prova, integridade da prova. Essas são 2 palavras que têm que orientar a atuação do advogado criminal junto com a inteligência artificial. Fiabilidade e integridade. Primeiro, não é porque a inteligência está te entregando um determinado dado que esse dado está correto ou está adequadamente interpretado. Não é assim, queridão. Não. Outra coisa, não é porque ela está te entregando um determinado dado que esse dado ele é confiável. Entendeu? Ele é íntegro. Não necessariamente. Então, tu precisa fazer o quê? Tu precisa checar a fiabilidade e checar a integridade. É por isso que, quando você automatiza o sistema, né, por exemplo, prompt de comando, ó, eu tenho os meus prompts, me entrega um apanhado da jurisprudência, uma síntese da jurisprudência baseado nisso. Eu tenho o prompt pronto. Só que dentro do meu prompt, eu já tenho, né, a ordem, o endereçamento para que ela me entregue o link de acesso, para que eu possa consultar em loco a qualidade, né, do dado que ela está me apresentando. Saber se ela interpretou certo ou se o dado é bom. Bom no sentido de ou que ele existe, porque às vezes ela te dá uma jurisprudência que não existe, entendeu? Pois é. Ou se existe, se realmente tem aderência com aquilo que você está discutindo, com aquilo que você quer levantar. Entendeu? Eu acho que sim, aí que é um ponto interessante, cara, para a gente comentar. Isso que tu tá falando é uma dica de ouro para advocacia hoje, né? Para todo advogado, porque a verdade é que tu já deve ter visto, a gente acompanha, né? Muitas notícias de advogados que acabaram sobre risco, né? Hoje é uma atividade de risco o uso da inteligência artificial para advogado. Por quê? Porque a inteligência artificial ela tem que dar uma resposta, por mais que ela invente, né? Então, eu até separei aqui, cara, 2 matérias interessantes para te ver a distinção de tratamento, né? Uma eu peguei do síntese criminal e aí tá falando aqui, juiz federal se recusa a punir um advogado que citou precedentes inexistentes em uma petição redigida com a ajuda da inteligência artificial. Isso aqui foi nos Estados Unidos, se não me engano. Foi em Oregon. Então, o que o juiz decidiu aqui, cara? Ele falou, não acredito que o advogado tenha feito algo intencionalmente para enganar, disse o magistrado. Aqui no Brasil, a Suprema Corte, isso chegou no STF. E aí o ministro, né, o excelentíssimo ministro Zanin, que deu uma decisão polêmica essa semana, né, nosso grupo lá do Garantismo até fez um importante pronunciamento hoje. Mas aqui, olha, Zanin vê má fé e rejeita a petição feita por IA com falsos precedentes. Isso aqui é do Migalhas. O ministro também determinou comunicação ao Conselho Federal da OAB e à OAB Bahia para providências cabíveis. Então, não vai contar com a sorte, né, de que as autoridades venham interpretar precedentes que não existem como se fosse ausência de má-fé, né, que foi interpretado em desfavor do advogado com ofício para a OAB. Né? Então, pode vir a ser instaurado um procedimento ético disciplinar perante a sua subseção, né? Então, isso que tu está falando é imprescindível. Você vai utilizar inteligência artificial, principalmente em questão de precedente, não pode confiar. Né? Não pode confiar que aquilo ali é real, é correto, vai verificar, vai checar. Não nada. Vai atrás. Não, aí, realmente bateu, realmente existe esse precedente, está aqui o acordo, exatamente. E nem cita o que está ali no chat GPT, né? Pega do acórdão mesmo. Claro. Pega do próprio precedente. Está aqui, um precedente que está se encaixando legal. Ok. Agora, confiar cegamente no que está sendo passado ali pode ser um tiro no pé, né? Pode Com ser certeza. E volta para advogado. Eu quero fazer 2 observações. Me permite, irmão? Fazer 2 observações sobre essa ponderação que tu fizeste aí, tá? Eu quero deixar isso muito registrado. A internet é interessante, isso vai ficar para a posteridade. Eu espero daqui a mais uns anos consultar esse vídeo e ter essa serenidade de que eu falei isso. E pode anotar. Primeiro, tá? Sobre
a situação envolvendo casos assim, né, e que o advogado ele cita uma jurisprudência que ela é falsa, que ela é fake, que ela é mentirosa, que ela não existe. Eu fico com a posição do juiz federal norte-americano, se for o caso. Por quê? Porque na prática é muito difícil você comprovar o dolo do advogado, o dolo direto do advogado, em produzir uma jurisprudência falsa. Entendeu? Sim. Não é como há 5 anos atrás, em que para você produzir uma jurisprudência falsa, literalmente você tinha que redigir a petição. Então, Exato. isso daí precisa ficar claro. Isso precisa ficar muito claro. O máximo que você poderia imputar a um advogado como esse é uma ideia de cegueira deliberada. Ou seja, que deliberadamente ele decidiu se omitir sobre a existência ou inexistência de um determinado precedente judicial. E nós sabemos que cegueira deliberada no Brasil não é dolo. Ou é dolo direto ou é dolo eventual. Entendeu? Ou é dolo direto ou é dolo eventual. E é muito difícil um órgão de classe, porque nós estamos falando de uma infração administrativa, porém que os critérios que serão utilizados para apurar a falta administrativa, eles são critérios oriundos do direito penal, diretamente ligados à questão da conduta. E eu estou falando aqui de dolo e culpa. Tá? Então fica muito difícil para um órgão de classe conseguir verificar, né, um elemento subjetivo como dolo eventual por parte de um advogado que está utilizando a ferramenta da inteligência artificial. Na dúvida, portanto, o que se faz? Na dúvida, se absolve. Inclusive no administrativo. Isso é um princípio geral do direito. Sim. Tá? Porém, isso é algo muito grave, meu amigo. Isso é algo muito grave para a advocacia. É um testemunho terrível para a advocacia brasileira. Porque é passar atestado de burro. É passar atestado de incompetente. Como é que você está utilizando uma ferramenta, né, um sistema de automação em que você, enquanto o direcionador, enquanto o comandante, enquanto o líder, enquanto a pessoa que está operacionalizando o sistema não vai checar a fiabilidade e a integridade do metadado que a inteligência artificial está consultando. Você está entendendo? Isso depõe muito contra a conduta do colega. Muito. Por isso que eu falei, eu vou voltar de novo no básico. Sistema, cérebro, máquina. Não existe essa história. Ah, bicho, eu vou automatizar toda a minha advocacia aqui. Não, eu vou automatizar toda a minha advocacia. Como é que você vai fazer isso, cara? Se a inteligência artificial é só um nome de marketing. É um sistema de automação. Não é inteligente, não é artificial. Precisa de um ser humano. Precisa de seres humanos. Então, quando você faz uma coisa dessa, você está passando atestado de ignorante, você está passando atestado de burro. E é isso. Eu quero deixar, volto a dizer, eu quero deixar isso registrado aqui. É isso que nós precisamos, enquanto advogados criminais, éticos, combater firmemente, com veemência, que é essa venda de facilidades relacionadas ao uso e manipulação de sistemas de IA. Tem muita gente por aí, né? Óbvio que a gente fala o milagre, mas não diz quem é o santo. Mas tem muita gente por aí vendendo facilidade em relação a isso. Vendendo facilidade em relação a isso. Automatize a sua advocacia. Sua advocacia mais rápida e não sei o quê. Vende facilidade quando, na verdade, uma advocacia criminal que seja responsável, ela trabalha na dificuldade. Nada substitui o intelecto humano. Nada. E o objetivo dessa ferramenta não é substituir o intelecto humano. Se equivoca gravemente quem acha isso. Não, a inteligência artificial não tem essa função. A inteligência artificial, né, ela existe para facilitar o processo de entendimento, para sintetizar metadados e abrir novos campos de avaliação para os profissionais que utilizam do seu intelecto. Como é o caso do advogado, como é o caso do professor, como é o caso do arquiteto. Eu quero que isso fique bem registrado. Tá? Pensem na inteligência artificial como uma espécie de grande banco de dados.
ela tem as respostas, mas nós temos que saber elaborar as perguntas e, principalmente, nós temos que ter a competência e a habilidade necessária para avaliar criticamente as respostas que estão nos sendo entregues. Ah, Fernando, porra, esse negócio vai acabar com muito emprego na área criminal. Vai acabar com muito emprego em muitas áreas, irmão. Muitas áreas. Isso daí não sou eu que digo. Isso aí, por exemplo, se você pegar aqui uma obra como... tá por aí, tá perdida. Tem livro pra cacete aqui. Mas se você pegar uma obra como Sapiens, do Harari, ele já tava falando isso, ó. Ele já tava cantando essa bola já tem quase 10 anos, pô. Que muitos empregos que dependem do esforço intelectual, com o avanço dessas tecnologias, vão perder ali um espaço muito grande dentro do campo profissional. Mas isso por quê, irmão? Porque tem muitos profissionais que trabalham, né, com atividades intelectuais que não querem raciocinar. Que não querem raciocinar. Não querem operar como o sistema obriga você a operar, que é o sistema cérebro-máquina. Entendeu? O cara quer a facilidade, o cara quer que a máquina faça o trabalho por você. Não vai acontecer. Entendeu? Não vai acontecer. E outra coisa, o próximo estágio da seleção natural vai ser feito pela inteligência artificial. Por quê? Porque quem não tiver a capacidade, né, de analisar criticamente os dados que estão sendo entregues por parte da inteligência artificial, acabou, velho. Acabou. Entendeu? Sua advocacia, ó. Mas não é só a sua advocacia, é a sua área de profissão. Não tem como fugir hoje, não é Não uma tem como realidade. fugir, você tem que estudar. Todo mundo está usando. O STF, como tu falou, né? Eu até verifiquei, ele lançou uma ferramenta de inteligência artificial. O Felipe estava até comentando comigo, que dá uma voltada para essa questão de mais agilidade, mais eficiência. É o que tu disse. Hoje a gente vive numa época que é um excesso de informação, né? É uma multiplicação, um crescimento exponencial de informação aqui na internet, no jornalismo, e isso se reflete no direito também, no processo penal, no processo civil, criminal. O STF, principalmente, porque o STF não é só criminal, né? Diferente do STJ, que tem turmas especializadas. Não, o STF é tudo ali. É tributário, tudo tem a ver com relação com a Constituição. A nossa Constituição tem relação com todo o direito, né? Então é a questão tributária, a questão trabalhista. Então é uma quantidade que realmente é desumana para analisar, né? Então, e não tem outra forma de responder a isso, né? Buscando eficiência. A inteligência artificial realmente vai auxiliar bastante, né? Cara, outra observação importante aqui. O advogado criminal ele tem que ter um pé muito atrás com a inteligência artificial. Além de todos esses que eu falei, tá? Como a inteligência artificial ela é o maior banco de dados, né? E eu estou falando a inteligência artificial, mas eu quero deixar muito claro aqui. São várias, tá? São vários chatbots. Entendeu? Tem chatbot para tudo, cara. Chatbot para tudo. Eu estava vendo ontem um chatbot que ele é responsável por identificar o teu rosto dentro da internet. Isso, inclusive, tem sido uma ferramenta utilizada pela Polícia Federal e Civil para fazer a localização de determinados suspeitos. Está pipocando e trend hoje de advogado no Brasil inteiro. E eu fui, obviamente, sendo curioso, eu fui lá checar e, efetivamente, ela faz o cruzamento de dados faciais e ela entrega. Ela te encontra. Ela encontra no teu Facebook, ela encontra... E ela não sabe nada de ti, tá? Ela só faz isso com base em parâmetros, né, não biométricos, mas parâmetros faciais. Então, assim, existem várias inteligências artificiais. Existe uma inteligência artificial para tudo, e para toda a finalidade. O que eu estou falando aqui são as inteligências artificiais. Também não existe uma inteligência artificial geral ainda, mas existe a proposta de se fazer isso, eu acho muito difícil. Eu estou falando de duas inteligências artificiais em particular. Eu estou falando do ChatGPT e eu estou falando do DeepSeek. Essas duas inteligências artificiais, elas fazem um trabalho que é quase geral, mas sobretudo de levantamento, análise e interpretação de dados. Não de dados, de metadados. Porra, Fernando, fantástico. O STF está usando, não sei o quê. Mas a advocacia criminal tem que ter o pé atrás. Por quê? Porque a análise de metadado não significa a qualidade dos metadados. Qualidade dos metadados. Sim. A qualidade das
decisões judiciais brasileiras, elas têm progressivamente diminuído. Não é à toa que o número de habeas corpus no Brasil só cresce. Eu acho que foi ontem que o ministro Ribeiro Dantas, numa palestra, na verdade num evento que está acontecendo em Lisboa, né, patrocinado inclusive pelo Instituto de Direito Público, sobre a liderança, né, sobre a batuta ali do ministro Gilmar Mendes, o ministro Ribeiro Dantas ele deu uma entrevista muito importante para o Portal Migalhas, onde ele defendia a criação de um agravo criminal como sucedâneo dos habeas corpus. Isso existe por quê? Porque o Brasil ele é um país com um altíssimo número de habeas corpus per capita. Habeas corpus impetrados, habeas corpus concedidos. Isso é sintomático. Isso é sintomático. Sintomático de quê? De que o nosso poder judiciário, nas suas instâncias mais inferiores, portanto, o primeiro e segundo grau, tem pouca adesão ao texto da lei. Pouca adesão ao texto da lei. E aí, nós temos um problema de metadado aí. Porque como a inteligência artificial ela é autorreferencial, ou seja, ela se refere a si mesma, tá? Ela só é capaz de entregar aquilo que ela avalia. Se aquilo que ela avalia, a qualidade é ruim, ela vai te entregar uma síntese ruim. Aí tu pode pensar assim, porra, e agora, como advogado, o que eu vou fazer? Seu trabalho é interpretar a síntese que a inteligência artificial te entrega. Eventualmente, se você quiser discutir com a inteligência artificial a possibilidade de um contorno ou de um enfrentamento a essas decisões, mas principalmente pensar por você como driblar esses metadados. Entendeu? Como criar uma nova forma de você conseguir chegar até o coração do jogador, a consciência do jogador, e isso demanda um esforço muito humano, que é o de pensar criativamente. E é por isso que a inteligência artificial não vai conseguir substituir um bom advogado, um advogado competente. Porque o advogado competente ele não tem só uma grande memória, ou seja, ele não conhece apenas tudo de Código Penal, de Código de Processo Penal, de Constituição Federal, criminologia, sociologia, filosofia, política, literatura, o diabo. Não. Ele é também uma pessoa criativa. E ele é profundamente sábio. Portanto, ele sabe utilizar muito bem a linguagem, que é a nossa ferramenta de trabalho, como uma forma de vencer esses obstáculos impostos pela jurisprudência massiva dos tribunais superiores. Quando a inteligência artificial te entregar o dado, ela vai te entregar o dado referenciado pelo tribunal. Se a qualidade das decisões judiciais dadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça são baixas, cara, tu não tem para onde correr. Tu vais ter que utilizar criativamente, né, a tua linguagem jurídica, para pensar uma forma de atravessar isso. Qual é a importância da inteligência artificial, Hamilton? E isso eu quero deixar claro aqui para os colegas. Colegas, qual é a importância da inteligência artificial? A inteligência artificial, ela sintetiza, ela resume, ela te apresenta quais são as grandes linhas interpretativas do tribunal. Os grandes filões interpretativos do tribunal. O que você vai fazer com isso? É responsabilidade sua. É responsabilidade sua como advogado. Entenderam? Nada vai substituir um bom advogado, um advogado criativo, um advogado que é sábio, que sabe o que está fazendo. Ou seja, que tem sabedoria prática. E eu acho que essa, inclusive, Hamilton, é a palavra de ordem quando a gente for falar de novo de advocacia criminal na sua relação com a inteligência artificial. Sabedoria. Entendeu? Sim. Nós estamos ultrapassando a fase da inteligência. Inteligência, se você for pensar em termos unicamente de memória, se a gente definir assim, não, vamos definir que inteligência é memória. Que inteligência é memória. Então, não tem realmente nada mais inteligente do que um chatbot. Não tem nada mais inteligente do que um sistema de automação. Mas se você for pensar inteligência enquanto sabedoria e criatividade, aí nada substitui um bom
advogado criminal com uma cabeça arejada, com uma cabeça inventiva, entendeu? E que tá utilizando ali uma ferramenta que, como eu falei, meu irmão, é como uma bomba atômica, é poderosíssima. É poderosíssimo. Se você entrega um instrumento, uma ferramenta bem afiada na mão de um profissional que sabe manuseá-la, grandes coisas são possíveis a partir disso. Grandes coisas são possíveis a partir disso. Mas vejam, a palavra de ordem é sabedoria e criatividade na hora de lidar com essas ferramentas. Por quê? Porque tu não tem apenas a ferramenta auxiliando quem? Auxiliando o advogado. Tu tem a ferramenta auxiliando os tribunais, Hamilton. E é aí que nós vamos esbarrar no endurecimento das jurisprudências defensivas. Por quê? Porque cada vez mais essas ferramentas treinadas elas vão se servir da chamada recursividade, ou seja, elas vão se utilizar desse grande e amplo banco de dados para se protegerem em relação a determinados processos, a determinados habeas corpus. Tá entendendo? É um círculo, cara. É um círculo. Sim. Qual é a tarefa do advogado criminal? É saber como quebrar esse círculo. Obviamente, com a ajuda de sistemas de inteligência artificial. Mas nada vai substituir a sua criatividade. Eu quero dar um exemplo concreto para não ficar unicamente sabe, não sei mais teórico. Eu acho que a galera gosta mais de o exemplo concreto. A inteligência artificial do Superior Tribunal de Justiça, ela barra o teu habeas corpus se ele estiver baseado na súmula 691. Cara, pode ser a teratologia mais absurda do mundo. Ele barra. Já tem, inclusive, um despacho da presidência pronto para isso, dizendo que o caso é grave, porém, há supressão de instância, então ele não conhece. E eu quero pegar aqui, eu quero ficar no exemplo do habeas corpus, porque eu acho que, querendo ou não, é o mais paradigmático para a advocacia criminal. Vá bem, né? O que alguns colegas e eu mesmo estou tentando fazer, essa é uma estratégia que eu estou progressivamente implantando, né, no escritório, estou vendo se eu consigo, porque é pelo sistema de tentativa e erro, não tem para onde correr. É você construir um habeas corpus como se ele não fosse baseado na súmula 691. Entendeu? Tu falas da ilegalidade, tu fala da teratologia, mas tu tenta, de alguma maneira, passar por cima da inteligência artificial, não mencionando aqueles conectivos lógicos ou marcadores booleanos que ela já está acostumada. Entendeu? Na tentativa de você tentar vencer isso e chegar na mão do ministro. Ah, Fernando, mas é arriscado, porque o ministro pode entender mais lá na frente que não é caso de uma 691. Eu sei, mas é como eu estou falando, nós estamos num momento de transição, cara. Essa é a hora em que o advogado ele tem que utilizar da sua inventividade, da sua criatividade, para tentar ultrapassar os sistemas de inteligência artificial dos tribunais que deixaram muito mais rígidos os marcadores de jurisprudência defensiva da corte. Entendeu? Então, isso é fundamental, cara. Chamar mais atenção para isso, né? Chamar atenção para isso vai acabar te jogando para o filtro da própria inteligência. Então, é muito mais inteligente, né? Perdão da redundância, mas é muito mais estratégico focar na ilegalidade, né? Na ilegalidade e não na superação. Então, realmente é um bom ponto. Até porque, irmão, a grande verdade é que, embora isso seja quase mitológico, mas como são as coisas, né? Nossa advocacia criminal, nós temos casos aí no escritório, eu mesmo temos casos de habeas corpus, né, concedido de ofício, pô. Então isso Sim. é uma tentativa muito válida de você tentar enfrentar a jurisprudência defensiva, que não é só a jurisprudência defensiva, é a jurisprudência defensiva sendo aplicada por sistemas de inteligência artificial. Não é um ser humano que está aplicando essa jurisprudência defensiva. Ou seja, ele não tem remorso, cara, na hora de aplicar uma jurisprudência defensiva. Tá entendendo? Então, ele não vai ter aquela sensação de, porra, meu irmão, eu não vou conhecer desse caso, mas esse caso aqui é escroto, esse caso aqui é grave. Entendeu? Não tem isso. A inteligência artificial não tem isso. Isso não chegou na mão do juiz. Entendeu? É óbvio que não tem como a gente escapar disso, cara. Não tem. É uma realidade, chegou para ficar. A questão
E eu acho que esse é o ponto que eu quero trazer aqui na nossa conversa. A gente tem que se adaptando. Exatamente. É sobre se adaptar da maneira certa. Porque tu apresentou exemplos para mim, né, aqui. Eu sei de outros exemplos fora de um uso absolutamente irresponsável da inteligência artificial. Principalmente para escritórios criminais que estão lidando com a advocacia de massa. Entendeu? Com a advocacia de massa. Existe uma tentação, um canto da sereia muito grande no ouvido desses advogados, dizendo que é facilidade, é facilidade, é facilidade, é facilidade, é facilidade, é facilidade, só que essa facilidade ela vem acompanhada, obviamente, de perda de qualidade e de um alto risco na hora do desempenho da atividade profissional. Por quê? Sim. Não é inteligente, não é artificial, é só um sistema de automação. É óbvio que dá para cortar na carne, um escritório, caso um escritório queira, né, cortar na carne em relação a funcionários, isso vai acontecer, cara. Isso é uma realidade não só no direito, isso é uma realidade em todo lugar. O sistema de informação ele vai conseguir permitir que empresários cortem na carne. Isso não é nenhuma heresia que eu estou falando. Mas esquece a história de que a inteligência artificial ela vai fazer o trabalho do escritório. Não vai, cara. Não vai. É sistema cérebro-máquina. Ela é uma parceira, uma auxiliar. Verdade que quanto mais você a utiliza, mais treinada ela fica, mais inteligente ela parece. Isso é verdade, mano. Entendeu? Eu não sei qual é a realidade ainda, no teu caso, ou de muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Ou que vão nos escutar depois, se você já está lidando com isso, se você já está implementando isso no seu dia a dia, mas você vai perceber, cara, que quanto mais tu utiliza, né, quanto mais você busca, você recorre à ferramenta, mais afiada a ferramenta fica. E, inclusive, ela é premium, cara, porque ela é personalizada, entendeu? Ela conhece as tuas preferências, ela vai conhecer os teus apetites, como tu gosta de trabalhar, de que maneira tu gosta de trabalhar, entendeu? E nisso ela é realmente muito competente. Eu me lembro que quando eu comecei a advogar aí no escritório, Hamilton, pergunta pro Lucas depois dessa história. Porra, meu irmão, eu levei aí meses para me adaptar no ritmo do trabalho, entendeu? Foi um processo doloroso, cara. Não foi fácil. A Luana e o Lucas tiveram que ter muita paciência comigo. Mas depois de um determinado período eu já estava bem habituado, já estava, entendeu? E então eu comecei a seguir o caminho junto com o restante da equipe. A inteligência artificial ela é igualzinha. Tá? Os sistemas de inteligência artificial são igualzinhos. Quanto mais você utiliza, mais afiada ela fica. A questão é o tempo. Ela faz isso mais rápido. Porque ela tem uma memória muito grande. Entendeu? Enquanto que, na maioria das vezes, o chefe, né, o teu chefe tem que falar 1, 2, 3 vezes contigo para tu pegar a manha do negócio. Na inteligência artificial, não. Você coloca a informação e pede para ela memorizar, ela não esquece mais. Eu faço isso direto. Eu forneço uma informação para ela, um upgrade, peço para ela memorizar, ela não esquece mais. Ficou? Sim. Só te cortando um pouco, À vontade. já são 6 horas, né? São 6 horas e o Instagram ele tem aquele limite de 1 hora, né? Eu acho que daqui a pouco vai fechar a live. E tu tem que dar aula também, né? Daqui a pouco você vai estar na sala de aula, né, conversando com seus alunos, instruindo eles. Então, cara, eu queria só partir para uma conclusão mesmo. Acho que essa tua fala já reflete um pouco, né, tua conclusão, mas pode dar tuas considerações finais aí. Mais uma vez, obrigado, né? E se tu quiser dar uma dica também de algum material, fica à vontade. Porra, obrigado, Milton. Cara, minha consideração final. Gostaria de reiterar meu agradecimento, tá? Dizer da minha admiração, da admiração que eu tenho por você, da admiração que eu tenho por todo mundo aí. Não sei quem está aí no escritório, mas eu quero que você transmita o meu abraço e o meu carinho para todo mundo, tá? Quero dizer o seguinte, que gostei muito. Infelizmente, esse é um assunto, cara, que é igual um novelo de lã. Se você puxar, não termina o fio. Em 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, não dá pra gente falar absolutamente tudo sobre esse assunto. Então, eu estou aberto
Quando você quiser, irmão, você sabe que você tem a entrada franqueada comigo. E aí eu Pode fazer queria realmente... uma segunda rodada aí, né? Uma Fica à parte vontade, 2, quem cara. sabe? Ia ser legal. Quando quiser, nós estamos aí. E a minha última dica é: converse com a inteligência artificial francamente. Explico. Converse com ela pedindo para que ela te diga quais são os limites, quais são as possibilidades que ela tem para te entregar em relação a determinadas demandas que tu tem dentro do escritório. Deixe que ela fala, porque o programa ele foi treinado para isso, ele foi criado para isso, ele vai te explicar quais são os limites e quais são as possibilidades que ele tem. A partir dessa conversa franca com o programa, peça para ele elaborar os próprios prompts de comando. Tem gente aí dando curso de como é que se elabora prompt de comando. A inteligência faz isso sozinha. Basta que você solicite para ela. Então, a minha dica é o seguinte: explorem a ferramenta de maneira ética, tá? Porque ela não sabe o que é um limite ético. Quem sabe é você, entendeu? Explorem a ferramenta de maneira ética. Explorem a ferramenta de maneira sábia. Saiba que não é porque ela tem acesso a metadado que aquele metadado é maravilhoso, que aquilo ali é excelente. Não. Você pode estar lidando com um metadado que não é íntegro, que não é fiável. Então, você já sabe. Estude. Saiba o que você está fazendo. Saiba do que você está falando na hora de interpelar, na hora de conversar com a sua inteligência artificial. Eu acho que esse é o conselho e a regra de ouro, como dizia Tomás de Aquino, na hora de você abordar sistemas de automação, chatbots, sistemas estatísticos, diabo. Beleza? Beleza, perfeito. Excelente. Cara, mais uma vez, obrigado. Obrigado também a todo mundo que viu até agora. Vi que muita gente entrou. A Daniela mandou aqui, que top aí essa aula, né? Essa verdadeira lição que nós aprendemos aqui com você hoje. Obrigado. Então, muito obrigado, cara. E é isso, bora ver se a gente faz uma parte 2 também. Tamo Né? junto. Quando Também se aprofundar quiser. aí, trazer mais dúvidas, e é isso. Então, Obrigado a todo mundo e semana que vem vai ter outra live. A gente se vê semana que vem, então. Até logo. Muito obrigado. até logo, irmãozão. Falou.